primeiro que tudo, obrigado. A primeira palavra, obrigado, porquê? Primeiro, vocês estão-me a dar tempo de vida. Isto é uma das coisas que nós devíamos pensar todos os dias. Quando acordamos, devíamos pensar todos os dias, este dia que estamos a ter, que vai ser único, estes momentos vão ser únicos, são dádivas. Portanto, vocês vão me dar tempo de vida. E eu queria claramente, primeiro que tudo, dizer-vos obrigado por uma razão. Que sorte que nós temos de ter uma língua que até tem masculino e feminino para obrigado. E até que sorte que temos que o mundo até decidiu que havia um dia dedicado ao obrigado, que é o dia 11 de janeiro. Portanto, se nós disséssemos mais vezes obrigado, quando acordamos, como por exemplo uma tribo de Moçambique que acorda e dança todos os dias simplesmente porque está viva. E quantos de nós conhecemos pessoas que passam o dia todo a amargurar-se, reféns do passado, etc. Então, como tinha apresentado há pouco tempo este livro sobre inovação e criatividade, e a vida, nós próprios somos seres criativos. As nossas células estão em permanente renovação. Nós todos podemos olhar para o mundo e ver as pessoas que se reinventam a qualquer momento e pessoas que simplesmente cumprem o ciclo da vida, que nascem, crescem e morrem. E, portanto, isto é uma opção, nós reinventarmos. Agora, é muito difícil fazermos na nossa vida mudanças porque nós não estamos programados para mudar. E como estamos numa crise que não está ninguém à espera, uma pandemia, que diz a todos nós que a incerteza vai fazer parte do resto da nossa vida, portanto, quer queiramos, quer não, adaptar não vai chegar. Isto não é uma crise como a de 2008, que era uma crise económica e que se resolvia com dinheiro. Não, isto é pior, isto é uma situação mais complicada que exige em todos nós transformação. Como é que nos transformamos? Inovando. Porquê que escolhi o título do livro para falar convosco? Porque vocês já vão ver, isto vai ser dinâmico, eu daqui a pouco vou pôr aí umas imagens, partilho convosco e vou ter umas provocações que vêm da Ana. E agradecia a todos vós, vocês têm um bate-papo, se vocês quiserem também inovar e criar, podem no bate-papo, ao mesmo tempo que eu vos lanço desafios, vocês também pensar, olha, porque é que eu não vou assumir este compromisso comigo próprio? Compromisso é uma palavra que eu adoro. Compro isso. Portanto, um compromisso é algo que eu compro, algo que eu quero para mim. O que é que eu quero para vocês nesta cerca de uma hora que vamos estar juntos? Quando isto acabar, vocês pensem que afinal têm mais dentro de vós as soluções para ganhar as batalhas da vida. E como o livro se chama A Arte da Guerra, e guerra porquê? Guerra sim, guerra contra nós, guerra contra aquilo que nos limita. Quais são as armas? Sim, temos armas, a nossa inteligência. O Einstein dizia que a criatividade era a inteligência a divertir-se. Já viram miúdos a brincar? Já viram que a coisa mais importante que nós devíamos ter era aprender com as crianças, resgatar aquela espontaneidade, aquela generosidade, aquela vontade de fazer e desfazer que as crianças têm? Isso pode ser uma coisa muito interessante. Portanto, quais são essas batalhas? Então, eu vou mudar, vou pôr aqui umas imagens e vocês vão ver que neste livro o maior trabalho que eu tive, ele está cheio de ferramentas, cada capítulo tem ferramentas para vós, e cada vez que vocês virem que cada capítulo, o trabalho que maior que tive foi encontrar um nome para o capítulo que fosse tão forte que nos fizesse logo pensar num compromisso à séria com nós próprios. Portanto, deixem-me compartilhar aqui a tela. Deixem cá ver. Ana, faz-me depois aí dizer se a tela já está aí. Já Tens que está? abrir. Já Já está. está. Ora bem, o livro começa exatamente, vejam bem este nome, O Veneno da Estagnação e a Feiura da Inércia. Primeira questão é, parar é morrer, sempre ouvimos dizer isto. Portanto, a feiura da inércia é isto. Quem continuar a fazer como sempre fez, já não vai ter aquilo que sempre teve. Não vai dar. E, portanto, nós temos que mudar claramente a nossa vida, porque todos os dias o mundo muda. Enquanto eu estiver aqui a falar convosco, o mundo está a mexer. Vocês é que não o sentem. E então o que é que nós teremos que fazer? Nós primeiro pensar, nós somos ação. Portanto, estar estagnado, não mudar nada na nossa vida, ler os mesmos livros, ver os mesmos filmes, falar com as mesmas pessoas, ir para casa, viajar para os mesmos caminhos, ir de férias para o mesmo sítio, etc. Isso é o veneno da estagnação. É mais do mesmo. Portanto, não damos a nós nada diferente. Portanto, na vida e nos negócios, aos que escolhem estar sempre no ninho, permanecem no ninho, e aos que querem aprender a voar. Portanto, dar valor às coisas mais pelo que significam do que aquilo que valem. Esta é Ó a... João, espera aí. Diz lá. Ponto final.
Então, mas estás para aí a falar sobre essa questão da inércia ser uma coisa feia, mas dá lá um exemplo, assim para a gente também perceber ainda Olha, melhor. a primeira questão é pôr o nosso cérebro a pensar que é nas perguntas que estão as respostas. O mundo todo anda à procura de respostas quando temos que fazer as perguntas a nós próprios. Quando nós sentirmos que estamos neste veneno da estagnação, com esta feiura desta, isto é, estamos na zona de conforto, temos de tomar duas noções. Só mudamos, só evoluímos por dor ou por prazer. E então, o conselho que vos dou é fazerem esta pergunta a vocês próprios. Estou a aprender coisas que têm sido mais importantes para os outros ou para mim? O que é que eu estou a aprender sobre mim próprio? Este é o primeiro desafio que vos lembro. Eu no livro, no capítulo sobre este tema, tenho imensas perguntas para fazerem a vocês próprios. O que é que eu estou a aprender sobre mim próprio? Porque os meus talentos são revelados quando eu sei fazer estas perguntas a mim próprio, certo? Essa, Ana, é a resposta que eu te dou. Porque se não houver isto, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer esta coisa, esta palavra que é brutal. Nós somos uma fábrica de desculpas. Até se costuma dizer que quando eu quero, eu encontro as soluções. Quando eu não quero, eu encontro desculpas. E nós somos uma fábrica de desculpas. Ah, comigo não dá. Ah, já sou muito velho para isso. Ah, no meu tempo. Ah, se eu tivesse. Nós somos uma fábrica de desculpas. E então, a primeira questão que eu tenho uma frase que eu gosto muito de partilhar. Que adianta ter chaves se eu não tenho portas para abrir? O problema maior é eu encontrar que portas é que eu quero abrir. Não começar com as chaves. Ai, o dinheiro, ai, se eu tivesse dinheiro, ah, se o meu pai fosse como o teu, ai, se a minha mãe não sei o quê. Não, não andar por aí. Portanto, primeiro que tudo, ter uma questão que é a pressão social. Nós vivemos muito, eu diria, condicionados ao que os outros pensam, ao que os outros acham. Pomos muito a nossa autenticidade, a nossa generosidade, eu até diria a nossa espontaneidade é muito formatada em função do que os outros acham. E eu penso assim, porquê é que as pessoas não pensam nesta questão? Tudo que é diferente incomoda aqueles que são iguais. Porquê é que eu quero pertencer à maioria dos que fazem o mesmo? Porquê é que eu nunca paguei bilhete? Eu nunca vou pagar bilhete para ver um normal. Eu só pago bilhete para ver pessoas que têm talento, pessoas que são capazes de fazer coisas diferentes. Então, para eu deixar de ter desculpas para mim próprio, eu tenho que subir ao palco, não é? Portanto, João, diz-me. espera aí. Então, mas e tu já arranjaste alguma desculpa para ti próprio? Já. Olha, por exemplo, assumi, por isso é que hoje são 65 anos, que eu pensei neles muito lá atrás. Eu quero chegar aos 65 anos e não quero ter desculpa, porque o Estado diz 65 anos é a idade para a reforma, se tiver. Eu já tenho tudo. Tenho 47 anos de trabalho, tenho o tempo todo inteiro e estava mortinho de chegarem aqui, sabem para quê? Tornar a minha vida sexy. Este é o momento na minha vida em que eu queria chegar aqui com saúde. Acima de tudo, com alegria, queria ser um jovem por dentro. Sabem porquê? Porque as ações falam mais que as palavras. E é isto, eu a partir de hoje vou criar, está aí a ouvir-me, a ajudar-me nesta caminhada. Eu tenho aqui o nosso designer, a pessoa que trabalha muito comigo. Eu vou ter um site que vão se chamar 65 mais. Só, eu vou criar uma coisa grátis. O meu voluntariado com pessoas mais velhas, para quê? Para nos divertirmos. Pensar que cada dia na nossa vida há um rumo que não é definitivo. Porque uma pessoa com 10 anos, com 15, com 20, não sabe quanto vai durar. As pessoas, quando são novas, pensam que vão durar muito. E eu pergunto assim, à medida que vamos envelhecer, temos que pensar, o nosso tempo, a nossa energia só pode ser utilizada naquilo que é bom para nós. Eu uso a palavra sexy, porque sexy quer dizer é bom. E é isto, eu não vou trabalhar com clientes por dinheiro. Eu não vou fazer coisas por agradar aos outros. Eu vou fazer aquilo que quero e que me dá prazer. Com quem, onde, etc. Eu vou-vos contar a história do Darwin. Muito simples. O Darwin era filho de um médico. E claramente, como tantos, toda a gente dizia que ele tinha que ser médico. Quando ele começou a estudar medicina, descobriu que não era nada do que ele gostava. Está bem, mas como a família estava muito ligada também à igreja, ele pensou, pronto, não vou para médico, mas cai bem se eu disser que vou estudar literacia bíblica. Vejam bem, era um literalista bíblico. E um dia teve um convite para ir numa viagem num barco e descobriu a botânica. E fez aquilo como ano sabático. Talvez Darwin, ao ter feito esta escolha, tenha sido o ano sabático que mais mudou o mundo. Vejam bem, se o Darwin não tivesse lutado contra o sistema, se ele não quisesse ser ele, se ele não encontrasse, se esta coisa do desculpability ficasse ali com ele. Portanto, vejam só isto. Se não fosse a botânica a seduzi-lo, não.
se ele não tivesse resistido às desculpas, o que é que teria acontecido? Isso é muito importante, meus amigos. Pensem nisto. Portanto, Ana, podes-me perguntar, então, e soluções para isto, certo? Sim, posso Certo? perguntar. Claro. E então Soluções para... digo-vos a vocês, se vocês hoje se atrevessem a pensar quais são os outros eus possíveis na minha vida que eu quero começar a trabalhar agora? Eu estou a lembrar-me que está aqui a assistir-me uma ex-diretora, uma responsável de recursos humanos da maior empresa de Portugal na altura, que era a PT, e hoje é uma grande empresária, é uma grande mulher, é uma pessoa que faz muito porque a área de trabalho dela, que são os produtos biológicos, etc. E pensar, a Margarida podia se ter reformado e hoje decidi que era só avó, ou que era só esposa, ou que era só não sei quê. A Margarida reinventou-se. A Margarida descobriu outros eus, certo? E hoje, com as coisas dela, como podia tanta gente que está aqui, o próprio Pedro Tiago, podia ter sido o jovem que tirava o seu curso. Eu ainda me lembro das conversas que teve que tirar. Estão aqui a assistir pessoas que já fizeram este passo, descobriram outros eus. Pensem um bocadinho nisso. Que outros eus vocês têm por descobrir e querem fazer agora? Porque há uma coisa que vos vou dizer. Só erra quem faz. E em qualquer percurso apercebemos sempre qualquer coisa sobre nós. Qualquer coisa sobre nós. Esse é o grande desafio. Portanto, explorar não é um capricho, é uma vantagem central. Ó, Não João, haja desculpas. então espera aí, tu já falaste que a inércia não é um caminho e que é uma Sim. coisa horrível, chamaste-lhe feia. Sim. Já disseste que a desculpa não pode ser, e o que é que isto tem a ver também com o relógio da vida? Ora bem, porque esse relógio que nós, incrivelmente, fazemos coisas tão absurdas como passamos a dar presentes aos outros. Parabéns, presentes. E raramente é a pessoa que no dia do seu aniversário dá um presente a si próprio. E vocês hoje estão a participar no presente que eu tive para mim próprio, que é, como gosto tanto de pessoas, não havia melhor presente que eu poder estar a partilhar com pessoas. Porque a partilha é a verdadeira alma da vida dos negócios. Que bom eu hoje poder ter aqui gente que me está a dar o seu tempo de vida. E daqui a bocado, espero eu, vou ter ainda outra surpresa, que eu hoje às 8 da manhã estava a ter um presente brutal que daqui a bocado vou partilhar convosco. Porquê? Eu tenho 86.400 segundos para viver cada dia. Igual a vocês. Não há nada no universo mais democrático do que o tempo de vida. 86.400 segundos para cada um. Como temos que dormir, então, como eu só sou livre a sonhar, meus amigos, eu adoro sonhar. É o único momento em que eu sou verdadeiramente livre, porque ninguém me condiciona. João, espera aí. E onde é que tu sonhas mais e onde é que achas que tens mais ideias? Porque, enfim, estou a partir do princípio que sonhar e que isto tudo tem a ver com criatividade. Tem. Começa logo por nós pensarmos em várias coisas, o que andamos a fazer connosco para alimentar realmente esses sonhos. Por exemplo, e se vocês pensassem assim, se eu daqui a um ano, no próximo 25 de março, eu vou festejar menos um ano de vida no relógio da minha vida. A não ser que eu queira contrariar isso. Como? Por exemplo, e eu hoje tenho uma lista que daqui a bocadinho já vou partilhar convosco, todos os anos eu decido, no mínimo, 3 coisas que vou oferecer a mim próprio. O que significa que neste 25 de março eu estou a festejar várias coisas que aconteceram, nomeadamente em pleno Covid, este meu livro, nomeadamente muitas coisas que eu estou a fazer durante este Covid, porque eu não abdiquei de fazer isso por mim, o meu processo de transformação. Há pessoas que fazem um ano e dizem, oh, este já passou. E durante esse ano não fizeram mais nada, estão mais velhos. Estão biologicamente mais velhos, mas no seu corpo as células renovam-se até 7 anos. Portanto, Obrigado. O que é um desagradeço. O que é que nós podemos fazer? Este é que é muito importante. No relógio da nossa vida, que está a andar ao contrário, portanto, cada vez é menor, o que é que nós podemos fazer todos os dias? A pergunta é esta: o que é que eu estou a fazer com o meu tempo de vida? Vivo ou apenas sobrevivo? O que acontece se eu não fizer nada de novo, não sair da minha zona de conforto? Apenas envelheço, fisicamente. Olha lá. Então, é isto. Mais. Isso estás a dizer... o que é que depois tem a ver com a palavra seguinte que tu vais falar, esta palavra tão estranha, pugnacidade criativa, o que é isto? Vocês, não sei se... eu adoro a origem das palavras, a etimologia das palavras, e eu gostava muito de pôr aqui, quando estava a pensar neste capítulo e nas ferramentas que tinha que pôr aqui, para as pessoas...
Vocês já repararam aquelas pessoas que criam coisas maravilhosas, como por exemplo a luz elétrica, quando Thomas Edison já tinha feito 400 experiências do filamento elétrico e o seu adjunto disse, mestre, isto não vai dar. E ele disse, não, já sabemos 400 que não dão. E continuar, já viram, aquelas pessoas que fazem realmente mudar o mundo têm este dom da pugnacidade. A pugnacidade é levar a persistência ao limite. Eu diria, há um conceito que chama-se grit, que é grit de inglês, que é determinação. Eu acho que quando nós temos na nossa vida aquele objetivo, o querer tem muita força. É para a porta, é para a janela, é para o telhado. São estas pessoas que viram o mundo. E a pugnacidade, eu lá no capítulo, no livro, dou imensas ferramentas para as pessoas, às vezes insista até que exista. Como é que nós conseguimos? Imaginem alguém que nunca fez desporto e decide que um dia vai correr uma maratona. Já imaginaram o que essa pessoa tem que treinar, o que tem que mexer no seu corpo, na sua alimentação, na sua determinação, para um dia conseguir correr 42 km? E há tanta gente que faz isso na vida e, portanto, o esforço para gerar uma resposta, mesmo que seja errada, melhora a aprendizagem subsequente. Isto é, nada na vida tem efeito zero. Quando nós não conseguimos ter o que aconteceu, aprendemos. E, portanto, a pugnacidade criativa é fazer e desfazer até que aconteça. E João, olha só, espera aí, que isto é muito importante. Para isto tem que haver uma consistência e interesses. É o para quê da nossa vida. Para que é que eu faço isto? Para que é que eu estou neste emprego? Para que é que eu tenho esta profissão? Para que é que eu vou fazer isto? Isto chama-se a força do porque sim. Olha, Miguel Ângelo, que é uma coisa extraordinária, se nós estudássemos, eu adoro história, e adoro conhecer o que está por trás das pessoas que eu admiro, tenho sucesso. Miguel Ângelo foi poeta, escultor, arquiteto, engenheiro, pintor, etc. Ele nunca decidiu ser uma coisa. Ele fazia experiências. E quando descobri, eu até tenho jeito para escritor. Eu até tenho jeito para aquilo. Ele nunca se conformou. Portanto, ele não tinha teoria. Ele praticava muitas coisas à procura daquilo que era esta pugnacidade criativa. Ele queria ir para além de... Isto é muito importante. Nós pensámos nisto. Diz. João, mas então, eu retive aqui duas ideias. Por um lado, o resultado é muito importante, mas o próprio processo, ou seja, o caminho que nós fazemos é tão importante como o resultado, para, no fundo, criarmos, certo? Sem dúvida. E também, durante muito tempo, houve muita gente a dizer que nós tínhamos que nos especializar, mas agora aqui estás a dizer o contrário, e o Miguel Ângelo também não é propriamente um contemporâneo. Sim, mas já agora vou-vos falar de outra pessoa que talvez para mim tenha sido, o maior gênio da humanidade, Da Vinci. Há um conceito que vem de Da Vinci que chama-se a qualidade do ajustamento. Aprender através da prática e não da teoria. Ainda há bocado estava aqui numa conversa antes de começar esta sessão com um professor, doutor da Universidade do Minho, que está a fazer um trabalho que vai de certeza ser muito impactante nas nossas vidas sobre aquilo que não é matriciado na liderança, nas organizações, aquelas questões mais holísticas, aquelas questões que estão para além dos Excel. Sei quem sou quando vejo aquilo que faço. Sabem o que é que isto quer dizer? Eu não aceito autolimitar-me. A teoria é importante, mas a capacidade de perceber que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades ter uma atitude na vida, e a atitude é que muda tudo na nossa vida, que é a forma como pensamos. Reparem bem que eu escolhi 7 ferramentas para isto. 7 são exatamente as palavras, eu tenho um certo fascínio com o número 7. Até costumo contar uma piada com o 7. Que é engraçado, quando estavam a partilhar os 10 mandamentos, quando chegaram ao 7, vocês agora já vão perceber porque o 7 no computador não está cortado, não é? Quando escrevemos à máquina o 7 não está cortado e quando escrevemos à mão cortamos o 7. É porque quando estavam a enunciar os mandamentos disseram, o 7º mandamento é não cobiçarás a mulher alheia. E toda a gente começou a dizer corta, corta, corta. Eu costumo contar esta piada que nós cortamos o 7 porque não gostávamos dessa história do 7. Bem, voltando ao que estava a falar, é muito importante nós percebermos que estes Da Vinci, estas pessoas que foram geniais, foram realmente pessoas que tentaram coisas. Essa é a resposta para o nosso talento. Só somos capazes de saber o que valemos após tentarmos, voltarmos a tentar fazer melhor e diferente aquilo que é a nossa melhor versão. Eu diria que é a sedução dos nossos possíveis eus. Nós temos que ter esta capacidade. Seduzir, não podemos viver a vida como cópias dos outros. Os outros têm que ser para nós inspirações, para nós pegar. Eu quero seduzir os meus próprios eus. Isto chama-se qualidade do ajustamento. Percebem?
Isso é mesmo importante, porque sabem uma coisa vantagem em relação... Estamos a viver a geração que mais informação tem. Este é o grande problema, é se somos reféns desta coisa chamada hiperconexão. Há gente hoje que é completamente escrava dos Facebooks, dos WhatsApps, dos não sei o quê, mas não está a aprender. O engenheiro Google trabalha 24 horas por dia para nós. Se vocês forem capazes, por exemplo, de olhar para tudo o que tem hoje à vossa volta, a coisa mais difícil é selecionar informação. Portanto, a primeira coisa que todos temos que pensar é que não é na corrida para a frente que é importante não deixar o conhecimento para trás. O conhecimento é uma moeda com duas faces. Permite fazer-nos coisas, mas também nos pode cegar, impedir-nos de ver outras coisas que podíamos fazer. Nunca se esqueçam da moeda. Quando nós vemos um lado da moeda, nunca conseguimos ver os dois ao mesmo tempo. Quando olhamos para uma pedra... Ana, dou-te exemplos muito engraçados. Por exemplo, a coragem que é nós podermos ter só isto na nossa mente. A vida é feita de escolhas. E quando eu escolho não escolher, escolhi. Portanto, eu escolho sempre. Portanto, se eu estou num Facebook a ver o que é que os outros comeram, o que os outros vestiram, o que os outros não sei o quê, pensar assim, o que é que eu estou a aprender, que eu posso estar a aprender no Facebook. Eu posso estar a aprender a ver um filme no Netflix. O que é que eu faço como escolha? E volta para trás, para o relógio do tempo, e está tudo interligado. Para as desculpas, para tudo. O que eu já aprendi, por causa do Covid, as ferramentas tecnológicas que me deram possibilidades neste momento de trabalhar com empresas de todo o mundo, via Zoom, via Teams, etc., a quantidade de coisas que eu tive que me transformar porque não quis ficar refém do medo quando começou esta crise, percebi rapidamente que tinha que me transformar. Portanto, aquilo que eu digo às pessoas para terem cuidado com esta hiperconexão, este excesso de informação, é a capacidade que o ser humano tem de fazer escolhas. Isto é muito importante. Há uma frase que eu tomei aqui nota que gostava de partilhar convosco. Por vezes é preciso mais coragem para desistir do que para continuar a ser levado como se fôssemos destroços no meio de uma onda do mar. Isto significa que para vocês, para todos nós, este mundo de hiperconexão pede-vos uma coisa muito importante, certo? É que vocês saibam fazer escolhas que sejam importantes para o tal relógio da vossa vida, que seja muito importante para uma coisa, para não haver desculpas, que seja muito importante para não viverem a feiura da inércia, certo? E como é que isto se faz? Tínhamos de ter soluções, não é? Obviamente. E então, hoje já viram que hoje, com o Covid, há muita gente que simplesmente está a engordar, há muita gente que está claramente, de certeza, a aumentar o colesterol, aumentar outras coisas, e há outras pessoas que descobriram, eu nunca vi tanta gente na rua, tanta gente a caminhar, tanta gente a cuidar da sua própria saúde, etc. A criatividade e a inovação também precisam disto. Já viram? Geometria são formas. Eu posso usar-me, a minha forma criativa é viver em círculos. Não é? Posso viver em círculos, posso viver em triângulos, posso viver em quadrados. Este é muito importante. E esta palavra finesse, mais uma vez, para mim o mais difícil foi encontrar capítulos que tivessem ferramentas para que as pessoas percebessem que ser criativo também é ser favorecido quando estamos no estado de abertura. Já imaginaram se vocês pensarem assim? Amanhã, quando for à rua às compras ou quando for caminhar, vou por sítios diferentes, vou caminhar por estradas diferentes, vou por outro lado. Para quê? Para me abrir, para a minha mente se abrir ao diferente, para a minha mente abrir ao que não é normal, ao que não é habitual. Porquê é que eu não hei de ler livros? Porquê é que eu não hei de ver filmes? Porquê é que eu não hei de conversar com pessoas diferentes? Portanto, esta geometria, esta finesse criativa, acima de tudo é mobilizar-nos para uma mente aberta, para estarmos conectados. Isto é liberdade, já perceberam? Isto é liberdade. Uma pessoa potenciar a sua criatividade é liberdade. É a liberdade de controlar a sua mente para evitar ser controlado por ela, certo? Olha, tens estado aí a falar muito do ponto de vista pessoal, mas no fundo, será que isto também se aplica às organizações, às empresas? Sim. Até aos países. Vocês vejam o que estamos a viver neste momento, com as questões das vacinas, com a liderança da Europa, com o que está a passar no mundo. O mundo já estava com uma grande crise de liderança. Vocês olharem bem, antes do Covid já tínhamos um grande problema. Quando vocês olharem e virem à volta das organizações, das empresas, muitas delas ainda não perceberam que este é um momento fantástico. Eu criei 3 coisas que acho muito importante para esta questão desta geometria e finesse criativa nas organizações. Quando falo em organizações, a família é uma organização, certo?
Talvez seja a organização mais importante no mundo, é a família. Como nunca me esqueço, eu tive o privilégio, juntamente com a Ana, de ouvir isto ao curso e ao vivo no Vaticano, que nós tivemos esse privilégio de estar com o Papa Francisco, e ele dizia uma coisa muito importante. A família é a coisa mais importante. Podem dar pratos no ar, pode haver discussões, pode haver problemas, mas se houver amor, resolve-se tudo. Isto é muito importante. As organizações têm que... Por isso é que nunca se falou tanto na humanização. Então o que é que devia haver nas organizações? O que é que havia de haver nas famílias? Certo? Atrito criativo. O que é atrito criativo? Ambientes onde se ampliam as diferenças. Como é que eu e a Ana, por exemplo, e várias pessoas que estão aqui, trabalhamos em coaching e mentoring? Como é que nós devemos, no fundo, ajudar as pessoas a pensar nas organizações que o contraditório é importante? Que não contratem pessoas que sejam iguais a vocês, do vosso clube de futebol, do vosso partido, etc. Nós temos que criar atrito criativo. Até nas famílias temos que perceber que aprendemos com os mais jovens. Qualquer dos meus filhos mais novos sabe mexer em tecnologias muito melhor que eu. Porque é que eu tenho que aprender? Quem sou eu para lhes dizer que profissão é que eles devem ter? Se as profissões do futuro ainda não estão decididas, ainda não se percebe. Se os pais mandassem neste mundo, todos os nossos filhos eram médicos, advogados ou engenheiros. Sabe? Porque era aquilo que socialmente é mais chique. Não, as profissões do futuro vão passar para as biomédicas. Fizeram um estudo há pouco tempo nos Estados Unidos, vejam bem. A profissão em maior risco é a medicina. Porque nós vamos praticamente ter chips e vamos ser monitorizados. E a profissão número 1 do futuro, vejam bem, enfermagem. Porque é aquilo que os computadores não vão nunca substituir. Estar ao pé de nós, a população envelhecer. Percebem? Vejam bem como isto é incrível. Vejam, nos Estados Unidos, as maiores universidades, vejam bem, de medicina estão a ensinar teatro. A Teresa deve estar a adorar. Teatro aos médicos. Sabem porquê? Porque os médicos cada vez têm menos tempo para falar com o doente, com o paciente, e têm que ter capacidade de saber escutar, porque é através do escuta, da interação, que se faz o diagnóstico. Certo? Comunicação, aprenderem a comunicar. Isto é interessante, a empatia. E, portanto, este atrito é que gera debates criativos. Mas é só Ana, esse? não, essa técnica? São mais três. Quais? Então, então, olha, atrito criativo e mais quê? Primeiro que tudo, para terminar este atrito criativo, quando há atrito criativo nas empresas, nas organizações, nas famílias, é assumido que a criatividade está na diversidade e no conflito, não no concordar. Não é? Ouça o que eu digo e dê-me razão. Agilidade criativa, aprender pela experiência sem piloto. O que é isto? Vocês já ouviram falar muito em brainstorming. Eu sou muito anti-brainstorming porque é assim, a primeira pessoa que abrir a boca condiciona tudo. Eu tive a sorte de trabalhar 10 anos com americanos, onde havia muito esta coisa do brainstorming. Ainda me lembro que se punha uma garrafa de whisky em cima da mesa e se dizia assim, enquanto a garrafa não estiver vazia, ninguém fala. Porque se começarmos a falar antes de beber a garrafa, vamos dizer o normal, vamos dizer o do costume. Depois de beber a garrafa, se calhar já dizemos umas coisas mais... Quer dizer, despertamos outras coisas dentro de nós. Portanto, isto é para dizer, não é para você... Estavas a convidar para beberem os copos para ter boas ideias, mas é simbólico. É simbólico. Até porque isto era apenas metafórico. Aquilo que eu vos quero pedir, amigos, é que quando aprendemos pela experiência sempre piloto, é quando nós estamos a testar e a refinar portfólios de ideias. É quando estamos a pesquisar, a refletir e a ajustar. E porquê? Porque sabem que existe a tendência, um instinto de fixação funcional, isto é, há uma tendência para encontrar soluções e utilizações comuns para coisas diferentes. Ora, nós estamos a viver uma época que nunca vai ser igual, nós temos que utilizar a plasticidade que o nosso cérebro tem e as organizações para fazerem disrupções alegres, para serem diferentes, para testar coisas diferentes. E finalmente a terceira etapa, e eu no livro dou muitas ferramentas sobre isso, são as soluções criativas. A consistência através de reconfigurar, integrar e reconectar. Espera. O João tem o micro desligado. Espera aí, João, estás com o micro desligado. Tá? Estão a ouvir? Já está. Pronto, o que eu estava a concluir é, sabem porquê que é preciso esta agilidade criativa? É porque nós sabemos que existe uma tendência, é um instinto de fixação funcional do ser humano, que tem uma tendência para encontrar utilizações e soluções comuns para coisas diferentes. Portanto, nós temos uma tendência, é como se somos animais de hábitos. E, portanto, é muito importante ter esta agilidade criativa.
E a terceira coisa que as organizações têm que ter são soluções criativas. Consistência através do reconfigurar, do integrar e do reconectar. As organizações criativas é como as pessoas criativas. Ver o não visto, pensar o não pensado, conectar o não conectado. Isto é um ambiente que tem que... Nas organizações tem que haver isto. Percebem? Para quê? Para depois haver outra coisa que é muito importante. Que aqui é que... E sem as outras etapas é impossível, desculpem, é impossível haver esta questão, que é o wellness quer dizer bem-estar, tu sabes, é o bem-estar. Aquilo que no meu trabalho em coaching e mentoring mais me aparece são pessoas a dizer eu queria encontrar o equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. A criatividade, sendo liberdade, é uma coisa que é importante. Não sei se já algum de vocês ouviu falar no efeito que se chama Einstein, é uma coisa da psicologia. Todos temos tendência para usar métodos que nos são familiares, mesmo sabendo que há coisas melhores. Certo? Quando alguém diz, olha, tu devias fazer isto, mas eu gosto mais, mas eu sempre fiz, etc. Portanto, é muito importante nós percebemos, para desafios novos, temos tendência para recorrer ao que nos rodeia. E, vou ligar àquela pessoa que ela sabe disto. Vou ver este vídeo daquela pessoa que eu já gosto muito. Vou ler o livro daquela pessoa não sei o quê. Esta questão do bem-estar exige ter coragem quanto a nós próprios. Eu gosto muito de me assumir, principalmente quando trabalho fora de Portugal, gosto muito de dizer que sou um provocador. E digo-vos uma coisa, eu todos os dias ponho umas frases no LinkedIn e por aí fora. Ontem pus uma que eu gosto muito. Às vezes é preciso que a dor doa muito para nunca mais não nos doer nada, não percebem? A dor tem que ser muito forte. E percebem? Porque eu vos digo uma coisa, só mudamos por prazer e por dor, já vos disse isto. A zona de conforto não há mudança. E como isto é tudo liberdade e é bom, eu gostava muito que vocês pensassem que muita gente, mas mesmo muita gente, e espero que nenhum de vocês queira ver isto, eu gosto muito da figura da matriosca, mas gostava que nenhum de vocês vivesse a vida como matrioscas. Isto é, abrem uma caixinha onde está lá uma bonequinha, mas dentro dela está outra bonequinha, mas essa está refém da outra bonequinha. E depois a outra bonequinha. E vocês vão fazendo coisinhas, depois as bonequinhas todas ao lado. Quero-vos dizer que as últimas vezes que fui a países do leste já há matrioscas que os bonequinhos são todos diferentes. Até eles criaram a matriosca, que era isso, que eram bonequinhas de vários tamanhos dentro das outras. O grande problema é quando nós achamos que somos especialistas em algo, num mundo que está totalmente cheio de incerteza, e na verdade nós ficamos reféns desta coisa complicada que é, nós mudamos um bocadinho, mas na verdade a nossa essência continua igual. Continuamos a ir pelos mesmos caminhos e descobrimos, e não descobrimos uma coisa muito gira, por exemplo, o pensamento lateral. O que é que estará ao lado? O que é que eu posso, a capacidade de fazer links? Porquê é que aquela empresa está a ter sucesso em pleno Covid? Porquê é que aquelas empresas estão a falar? Eu não vou estar aqui a gastar muito tempo convosco a dar casos reais, mas posso sempre, por exemplo, dizer-vos assim, quando estiverem a ler um livro, quando estiverem a ver um filme e aparecer um conceito, uma ideia, uma palavra que vos desperte curiosidade, parem de ler esse livro, parem de ver esse filme e vão explorar. Porque aquela história, um dia vou ver isto, deixem que a vossa vida, a vossa cabeça, deixem que o músculo da vossa curiosidade entre na vossa vida, porque isso é sexy. Aprender coisas diferentes, este tal pensamento colateral, provoquem-se. Resgatem a capacidade de improvisar, a espontaneidade das tais crianças. Pensem nas analogias. Um dia, por isto, eu fiz aquilo. Façam um inquérito apreciativo à vossa vida. Quando eu sou feliz, o que é que está a acontecer? Isto é muito importante. Para quê? Também para evitarem essa toxicidade que não é sexy, de todo o dia estarem encharcados com notícias más, com problemas. Sim, está bem, o passado é porreiro, mas o passado é fonte de inspiração. Outra coisa muito importante, pensamento contrafactual. Uma boa ideia só é boa ideia quando nós já exploramos as contra-ideias. Portanto, numa empresa, na vida, vou fazer isto, tenho esta ideia, espera aí, será que é uma boa ideia? Então deixa-me olhar para ela e criar o máximo de contra-ideias para ter a certeza que é uma boa ideia. Deixa-me perguntar às pessoas o que acham da minha ideia, deixa-me testar a minha ideia. Outras vezes, simplesmente é sexy, fazemos reengenharia reversiva quando temos uma questão qualquer, ver o problema ao contrário. Agora não tenho dinheiro para ir de férias. E se tivesse dinheiro, para onde é que eu ia? E se calhar chegamos à conclusão que a melhor coisa até é desfrutar aquilo que tem à sua volta, que nunca explorou, nunca visitou os museus à porta de casa, já não fala com pessoas que não falam. Olhem, eu vou-vos contar um detalhe. Um dia fiz o Caminho de Santiago e tinha um objetivo, tinha que ser criativo. O Caminho de Santiago, para mim, tinha que ser criativo. E decidi 3 coisas. Cada dia vou escolher uma coisa, uma única.
Hoje, por exemplo, só vou ver sombras. Caminhar a ver as sombras. Vocês nem imaginam a loucura que é. Olhar para as sombras, sombras das árvores, sombras das pedras, sombras de tudo. A beleza que é pôr o meu cérebro a olhar para uma coisa, porque nós temos o cérebro cheio de informação. No outro dia, só ver cores. Olhar para o mundo e para as cores do mundo. No outro dia, escutar os ruídos. Aquele cão que ladrou, aquele galo que cantou, o ruído da água, o ruído da floresta. Portanto, decidi que ia limpar o meu cérebro de excesso de informação, a tal hiperconexão, para dar a mim próprio como é que a natureza é criativa. Não há dois verdes iguais. No dia em que vocês olharem para a natureza, não existem dois verdes iguais. É brutal. E depois decidi que todos os dias falava com uma pessoa, ao acaso, e lhe fazia a mesma pergunta. Por que estás aqui? Nunca tive a mesma resposta. Lembro-me também de uma mulher que já vinha de Lisboa, do Canadá e em Espanha, e que essa mulher me disse, vê este saco que eu levo aqui à cintura, são as pedras da minha vida. Vou caminhar são cerca de 40 dias, de Lisboa até Santiago. Todos os dias eu quero chegar a Santiago e libertar estas pedras todas. Olha, hoje vou largar esta pedra, que é um vizinho que eu tenho há 4 anos com quem eu nunca falei. O homem nunca me fez mal. É meu vizinho. E eu não sei, é estúpido, porque é que eu nunca falei com ele. Pode ser alguém que um dia possa ser útil. Pode ser alguém... Mas porquê? Então eu quero tirar isto da minha cabeça. Quando voltar eu quero falar com ele. Quero chegar lá e apresentar, olha, eu sou fulano, etc. Eu não quero autolimitar a minha vida. Eu pensar, bolas, um saco de pedras, um caminho de Santiago, uma viagem do Canadá para Portugal, para decidir não se autolimitar. Isto é sexy. Isto é liberdade. Isto é valor. Vejam isso bem. Nunca se esqueçam, o engenheiro Google trabalha 24 horas para vós, 365 dias por dia. Olha, agora com o Covid, as aulas que a minha mulher e eu estamos a fazer via YouTube, as mudanças que fizemos na nossa vida, a quantidade de novos pratos de culinária que eu adoro cozinhar, e acho que cozinhar é das coisas mais criativas que há, a quantidade de coisas que dei à minha vida, simplesmente que interpretei o Covid como um momento de transformação e que inovar era sexy para a minha vida. Inovação, vejam, ação. Ação dentro de nós. Pode ser para os outros, mas começar por nós, não nos resignar. Sabem, isto chamo eu o match quality, é a qualidade do ajustamento. Aquilo que eu quero na vida, aquilo que eu vendo aos meus clientes, aquilo que eu tinha neste livro como propósito, é ajudar, facilitar a harmonia entre aquilo que sou e aquilo que faço. Porque as pessoas que fazem aquilo que gostam e gostam daquilo que fazem, seja carpinteiro, seja polícia, seja engenheiro, seja o que for, essas pessoas, claramente, são pessoas que estão a vencer a batalha da guerra que eu vos falei aqui, da criatividade e inovação. São aquelas pessoas que nunca vão envelhecer. Olha, isto aconteceu nos Estados Unidos. Havia um senhor que estava a ver um programa como é que nós podíamos ter uma vida mais sustentável. E ele imaginava sempre, quando descarregava o autocolismo, que saía muita água. Não era preciso tanta água. E o que é que ele fez? Foi buscar um tijolo e meteu dentro do autocolismo para poupar água. E pôs nas redes sociais. Sabe o que é que isto deu? Houve um indivíduo que fez fez um tijolo em borracha e passou a vendê-lo. Daquela ideia fez um negócio. Realmente, se pusermos qualquer objeto dentro do autocolismo, vai sair menos água, porque esse objeto ocupa espaço. Só que o outro viu, agarrou numa ideia. Portanto, a criatividade é ligar o não ligado. É links. Reparem bem, um senhor colou pastilha elástica nas pernas, nos pelos das pernas. Sofreu tanto para arrancar a pastilha elástica, este homem foi o pai da cera depilatória. Estão a imaginar? Nós sabemos o que isso é. Vocês sabem o que isso é, mulher? Portanto, foi um pensamento de fora para dentro. Vocês entendem? Se ele não... Repare, eu trabalhei numa empresa há 10 anos, a empresa mais maravilhosa que eu trabalhei na minha vida, era uma empresa que foi a empresa que criou as pastilhas elásticas. A Adams. Como é que começou? O senhor Tony Adams queria criar um pneu de bicicleta artificial. Aquilo não funcionou, ele estava cheio de borracha e viu que os índios mascavam tabaco. E ele embrulhou bocadinhos daquela borracha em papel, tipo papel vegetal, e em bicicleta começou a vender aquilo, porque se os índios mascavam uma planta, por que não? E daí nasceu um negócio que vale bilhões, as pastilhas elásticas. Reparem, isto é incrível. Há 2 anos eu e a Ana tínhamos um programa na SIC Mulher. E foi quando lancei a primeira edição deste livro e disse que Portugal era criativo, porque Portugal tinha um livro de 1000 receitas de bacalhau e não tem bacalhau. Portugal criou a Via Verde, Portugal tinha tantas coisas, tem vinho do Porto, tem vinho de Madeira, tem tanta coisa. Na vida que Portugal criou, portugueses são um povo criativo. Então lancei um desafio. Tinha um sonho.
que 5.000 portugueses, vejam bem, de janeiro a junho, mandassem-me ideias e eu depois ia partilhar a melhor ideia de alguém que era criativo. Vocês sabem qual? Recebi, bem, ao fim do mês eu já tinha. Foi uma coisa brutal. Criei na altura no Facebook uma coisa que se chamava O Pai Pediu-me, aquilo ficou, foi brutal. Vocês sabem qual foi a melhor ideia para mim? 14 anos, um miúdo da Almada, que me mandou esta resposta. Vejam bem, a minha mãe tem um problema comigo. Eu como os cereais de manhã, mas como ela sai de manhã antes de mim para o trabalho, quando chega à casa, porque eu não lavo o prato dos cereais, os cereais estão colados ao prato. Aquilo custa muito a arrancar. E então a minha mãe, eu queria trocar um telemóvel novo. E a minha mãe disse, só te dou o telemóvel se tu começares a lavar o prato de manhã. A minha mãe já me deu o telemóvel, só que eu continuo a não lavar o prato. Eu forro o prato com película aderente. Estão a imaginar o que este gajo faz? Ele, como miúdo, venceu a dele. O prato não lavo, mas o telemóvel eu vou ter. Então punha a película aderente, comia os cereais e depois deitava fora a película aderente. O prato estava sempre limpo. Isto é genial. Um miúdo destes aos 14 anos, se for amparado, isto vai ser uma pessoa criativa. Agora vocês sabem o que aconteceu na história? Para ver o que isto é sexy. Napoleão era um gênio. Nós na história passou um homem, um imperador, etc. Napoleão era um homem das artes, da ciência. E em 1795 ofereceu uma recompensa para ideias que resolvessem um problema grave. Ele queria ser dono do mundo, queria ter uma expansão brutal para o mundo. Só que o grande problema dele era a alimentação dos soldados. Então percebe como é que ele devia levar a alimentação para os soldados. E lançou um desafio a todo o mundo e oferecia dinheiro, uma recompensa. Um cozinheiro francês, que se chamava Nicolas Appert, que fazia doces e era comerciante de vinhos e cervejas, tinha um método para guardar alimentos. O que é que ele fazia? Era com picles e em garrafas vazias de champanhe, metia lá para dentro e criava vácuo, colocava as garrafas em água quente durante muitas horas e assim conservava os alimentos. Daqui isto evoluiu para as latas. Infelizmente para Napoleão, foi um senhor inglês que soube disto, do francês, e criou em 1815 as latas de conserva. E Waterloo, a Batalha de Waterloo, Napoleão perdeu-a, exatamente, pela fome, por os seus soldados estarem fracos e os outros estarem fortes. Foi assim descoberto que o calor mata os micróbios. Se calhar foi aqui que mais tarde Fleming fez o que fez. Por isso, meus amigos, isto é muito importante. Nós peraí. Não chega a ser criativo, é pensar o para quê. Estás aí a falar desses desafios, mas eu acho que agora estava aqui, se calhar, na altura de lançares aqui o desafio a este pessoal, não é? Porque então, para vós, porque hoje é um dia de celebrar e vou ter uma surpresa para vós que já vão ver, tenho uma grande surpresa para vós, muito grande para mim. Eu disse-vos há bocado que hoje eram 8 da manhã, quando eu tive o presente que eu mais desejava na minha vida, que era estar vivo neste dia, para dizer que é o dia em que eu vou mudar muita coisa na minha vida, e vocês vão ouvir falar nisso, mas alguém sabia que havia uma coisa que para mim era supremo, porque aquilo que nos dá a continuidade na vida, os nossos avatares, não são só os livros, são outras coisas. E então, para vós, queria-vos dizer que tenho um presente para vós. Basta pensar assim, eu queria dar 10 livros, 10, dedicar, aliás, a todas as pessoas que no próximo mês, até ao final de abril, encomendar este livro, eu vou mandar um caderno, vou mandar um presente. Vou mandar a lei da dedicatória e mando um presente, que é uns cadernos que resolvi também criar há uns tempos atrás para as pessoas, cadernos inspiracionais, com frases para as pessoas se inspirarem. Portanto, além de oferecer o caderno, queria-vos dizer o seguinte, as melhores 10 ideias que me enviarem por e-mail, por WhatsApp, etc., de qualquer coisa, o mais simples, resgatem a criança que está dentro de vós. Seja pessoal, seja profissional, eu vou enviar o livro e se já tiverem este, eu envio outro dos nossos livros, está bem? Prometo, mas partilhem, sabem porquê? Porque eu depois vou partilhar isto, pensem assim, isto até é bom para vós, hoje vivo no momento de networking, só num LinkedIn eu tenho 16 mil e tal seguidores, mais os não sei quê, os 10 mil dos... Portanto, muita gente vai saber que vocês também são criativos, provoquem-se, certo? Este é um convite. Portanto, não se esqueçam, vão falhar 100% tudo o que não tentarem, provoquem-se. Por outro lado, e antes de vos dar a tal surpresa, e agradecer-vos muito o tempo que estiveram aqui, já vos disse, vou criar a tal comunidade online, porque eu vou dedicar 10%, no mínimo, da minha vida em voluntariado. E como eu gostei muito de fazer voluntariado com pessoas mais velhas, no fundo, que é aquilo que podemos dizer às pessoas mais velhas é escutá-las, mas eu agora vou fazer mais. Vou criar esta plataforma, que é o Mais 65, não é? E que vou claramente provocar, estimular, inspirar pessoas a manterem-se ativas. Mas
pessoas a contagiar, a criar um good mood nisto, seja no que for, seja no que for. Primeiro vou fazer uma coisa, vou ser muito grato à vida, aos filhos que a vida me deu, à mulher que me acompanha nesta caminhada desde o século passado, aos meus amigos, à editora que acabei de criar, em que vou fazer tudo para partilhar uma plataforma em que, mais do que livros, seja a partilha que as pessoas vão ter com os outros, a interação, etc. Aos e-books que vamos partilhar e oferecer, aos vídeos que vamos fazer, já estamos a fazer. Quantos vídeos já fizemos, Ana, no YouTube? 65 desde março do ano passado. Há um ano já temos 65 vídeos no YouTube grátis sobre tudo, mentoring, coaching, team coaching. Vamos fazer isso tudo, vou criar isso, vou escrever um livro todos os anos, portanto todos os anos terão um livro meu, em breve, mas há uma coisa que gostava que vocês lessem. Há um escritor que eu gosto muito, que é o Mário Vargas Llosa, que diz: ler é protestar contra as insuficiências da vida. Não se autolimitem, leiam. E que leiam à procura de coisas que vos inspirem para vocês ainda quererem ter curiosidade sobre as coisas. Ler é isso. Viajar. Já pus o meu pé em 98 países. Se não fosse o Covid, já tinha cumprido o meu objetivo, que era chegar a este dia com 101, que era metade do mundo. O Covid não me deixou, mas eu espero. Eu tenho viajado todos os dias, se for possível, na net, viajam. Mas eu já tenho a minha lista. Está lá a Nova Zelândia, está a Islândia, está a Noruega, está a Moçambique, com a minha filha Ana, não é? Ana João, que está aí, África do Sul, Botsuana, Namíbia, Patagónia, Ushuaia, Vancouver, no Canadá, que eu fiquei fascinado com o Canadá, e Cuba. Portanto, esta é a minha lista. Estes países eu vou. Se estiver neste mundo, eu vou. Se não estiver neste mundo, estarei lá em espírito, mas vou correr em Berlim este ano, em Londres, se o Covid me deixar, mas vou, porque eu treino todos os dias para isso. E, portanto, meus amigos, da minha vida, a partir de hoje, este é um compromisso convosco, isto fica gravado, eu vou partilhar, eu vou banir da minha vida o máximo possível, os tenho que, para incluir o máximo possível, os quero, os gosto, e uma palavra que eu acho que é, para ser verdadeiramente feliz, vou partilhar muito mais na minha vida, nos negócios e na vida pessoal. Portanto, vou estar muito mais perto de vocês. E como a vida nos dá presentes tão grandes, eu tenho um privilégio, peço à Ana que ative o som daquela Ana especial, daquela pessoa que hoje me deu o melhor presente da minha vida, e porque gosto de ser criativo, porque gosto de estar todos os dias a descobrir, eu faço isto comigo à noite. O que é que eu hoje mais gostei do meu dia, que é para eu valorizar o que eu aprendi. Hoje eu comemorei coisas que eu decidi há um ano, que eu queria fazer até hoje. O que é que eu ia aprender, o que é que eu ia ver que nunca tinha visto, o que é que eu ia experimentar que nunca tinha experimentado. E descobri, num autor que eu recomendo aos mais novos tenham cuidado para ler, um dia a ler um livro de uma pessoa fantástica chamada Fernando Pessoa. Descobri uma coisa que pensar assim, como é que este homem era tão brilhante, que em tempos escreveu um poema pequeno, que eu vou pedir à minha filha Ana, que hoje logo de manhã, vejam a sorte, eu vou beber ao jantar um vinho que alguém me deu na Polónia, um dia, quando me perguntou, você viveu na Hungria, qual era o seu vinho preferido? E eu espontaneamente disse, Vítor Tamás. E ele corou e disse, eu sou Vítor Tamás. Como devem imaginar, ficámos ali gelados, tanto ele como eu. Ele foi ao carro e deu-me um vinho. Há um ano eu tinha dito à Ana, este vinho vai ser bebido para um dia especial. O que é que aconteceu? Nós estávamos fechados. Não tínhamos casa, a nossa casa estava em obras. E o vinho estava numa arrecadação, não podíamos sair. Hoje eu fui buscar o vinho. E o que é que estava no rótulo? A data em que nós casamos. Hoje fazemos anos de casado. Há coisas na vida que até arrepiam. Portanto, há um ano, se eu tivesse bebido o vinho, era simplesmente para comemorar o meu aniversário. Hoje é para comemorar o meu aniversário, o dia em que esse vinho deu, o dia em que esse dia, a minha espontaneidade disse aquele nome, e curiosamente hoje olhámos para o rótulo do vinho, ele estava lá. Então quero-vos dizer o seguinte, meus amigos, eu li Fernando Pessoa um poema, tudo a ver com o Covid, tudo a ver com o que aqui se passa, e com a notícia que às 8 da manhã tocou o telefone, e a minha filha, que tanto quer que o seu passado, que foi estudar Direito, o seu presente, que é ser feliz na cidade onde ela vive, na Bélgica, a fazer o trabalho muito importante, um trabalho para a comunidade,
na Comissão Europeia a trabalhar alimentação e saúde e tudo dependia de um exame que ela fez há uns dias. E o resultado saiu hoje. E vejam bem, às 8 da manhã, a minha filha está a telefonar a dizer: pai, passei. Portanto, a Ana João é um exemplo grande de persistência, de talento, de uma pessoa que se reinventou a vida toda. A Ana João nunca se acomodou. O Pedro Tiago conhece a Ana João há muitos anos, está aí. Ele é outro exemplo de alguém que se reinventou muito, ainda me lembro dele como estudante, da tese dele, é muito importante. Então, Ana João, eu queria que tu lesses o poema do Fernando Pessoa, que tem a ver com o Covid, mas acima de tudo tem com a provocação que todos nós devíamos ter através desta Covid para realmente decidirmos. E é isso que está no meu livro, e é isso que era o meu propósito, que cada um de vocês desenhasse, quisesse fazer. O Pipe Dream, este nome vem de uma cultura japonesa que se chama a utopia. O Pipe Dream é como um cachimbo da droga. Eu um dia, não só autolimitar, eu criei lá no livro estas etapas todas, não vou estar agora aqui, já falámos sobre elas, mas que vocês dessem ignição, que é assim que termina o Pipe Dream, a vocês próprios, numa lógica de que eu quero a melhor versão de mim. Certo? Então, Ana João, este momento é teu. Força aí. Ok, então vou ler um poema de Fernando Pessoa que se chama Depois de Tudo. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Obrigado, Ana. Tu foste, não podes imaginar, estas pessoas que estão aqui, que deram-nos tempo de vida para estar connosco, não podem imaginar o que este dia hoje foi para mim gratificante. Ainda não vai terminar, porque hoje ainda tenho uma tertúlia com uns amigos também ao fim do dia, mas gostava muito de brindar a vocês, dizer-vos que nunca se autolimitem. Gostava muito de ouvir falar daquelas coisas que vocês fizeram na vossa vida e nos que envolvem, porque sim. Sejam muito felizes e, mais uma vez, tudo começou com a palavra obrigado e vemo-nos por aí. E muito obrigado. E sejam felizes simplesmente porque sim. Não se autolimitem, está bem? Um brinde a todos vós, está bem? Saúde, muito obrigado. saúde. Um grande abraço. Um abraço. Um grande abraço. E vamos nos ver em breve ao vivo e a cores. Tudo bom. Sejam muito felizes. Obrigado. Adeus, um grande abraço. Obrigado. Obrigada. Brilhante, obrigado. Obrigado. Boa viagem, Rita. Obrigado. Parabéns! Parabéns, grande senhor! Obrigado, meus amigos, a todos. Como posso comprar o livro? Diga. Vão à editora da Splash Books, eu esqueci-me disso, que é a Splash Books, splashbooks.pt, e está lá a encomendar, recebem-no em casa, vão autografados e tem uma vantagem que é, vocês percebem que estão lá outros livros de outros autores muito interessantes e que vocês podem também adquiri-los, certo? Ô, João, diz, meu amigo. Esperamos você e a Ana aqui em Campinas. Meu amigo, Claro. muitas saudades vossas, nem podem imaginar. Parabéns! Vocês partem parte da nossa vida, está bem, meus amigos? Vocês também, vocês também. Parabéns, Tá o bem? Sr. Feliz é convidado aqui a Matosinhos para vir comer peixinho. Muito, olha, você nem imagina, também, nem também. imagino. É verdade. E vamos à Universidade do Minho e vamos a todo lado. É São verdade. bem-vindos a Passos todo Ferreira mundo. e por aí fora. E a Vamos Nice, à Kiki. Nice, não se esqueçam, a Nice, que nós neste momento também estamos em Nice com o Rafael, um PT de top, uma pessoa maravilhosa. Olha, uma pessoa que também reinventou muito a sua própria vida. Um grande exemplo do fazer e desfazer. A Margarida Camões, que é outra mulher extraordinária, que também reinventou a sua vida. E depois deste Covid passar, eu quero ir à grande obra que ela fez. Uma mulher que também, estão aqui tantos exemplos maravilhosos. Só vos digo, eu tenho muita sorte na vida. Vamos também ali ao terreno da Joana Nogueira. Ui, a Joana Nogueira. Olha, é a minha afilhada, com que eu tenho um carinho, e é assim: Joana, nunca queiras ser igual aos outros, nunca sejas normal. Ouviste? O que eu mais gosto em ti é o teu sonho, estás a ver? A tua capacidade de sonhar.
Estou sempre contigo, Joana. Acho que ela já fugiu, João. Acho que ela já fugiu. Não interessa, mas eu mando-lhe isto gravado. Joana. Vocês, por todos os locais que passam, deixam uma marca muito bonita. Um casal maravilhoso. Já os recebemos cá várias vezes, não é? E são um casal fantástico. E tenho o livro dos dois. Já mandei para a doutora Ana Peninha as fotos. Anabela, o seu sorriso diz tudo. Há uma coisa que eu vos quero pedir. A coisa que o ser humano a maior pegada que podemos ter nesta humanidade, no mundo, é as pessoas terem saudades nossas. Eu tenho mesmo. Às vezes... mandei a doutora Ana Peninha os livros que comprei vossos. Está a ver? Então vá, um grande abraço. Tudo bom para vós, está bem? Adeus. Tchau. Bom. Teresa Silva, não te estou a ouvir. Tchau. Muito bom para vocês. Obrigado, Teresa. Para a Mité também, Mité. Para todos. Tchau. João, o livro é fantástico, os meus parabéns. Eu já li praticamente todos. Os cadernos estão giríssimos, por isso os meus parabéns. De todos os livros que tenho seus, eu acho que este está absolutamente fantástico. Muito giro, muito então giro. Vamos a isso. Portanto, obrigado, Margarida. Obrigado, Margarida. Está bem? Muito obrigado. Parabéns para o dia de hoje. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Margarida. Muito obrigada. Obrigado.